Saudações, pessoal, meus queridos do terceiro ano. Estou passando aqui para dar algumas orientações acerca dessa terceira unidade, né? Então a gente tem aqui, eu estou abrindo o Classroom. Para mim aparecem todas as salas, para vocês aparecem as disciplinas nas quais vocês estão inscritos. Então eu vou entrar aqui em uma turma do terceiro ano A matutino. Nesse terceiro ano, na sala do Classroom de Biologia, vocês têm aí o mural e do lado a aba de atividade. Nesse mural, eu tenho colocado algumas orientações, como vocês estão vendo aqui, né? Aparecem algumas mensagens minhas. Vocês devem estar lendo, né? Eu falo isso porque alguns estudantes, eu coloco a informação no mural e o estudante diz que não está vendo, porque precisa estar aqui na aba do mural, né? Então precisa estar lendo. Informações que eu posto aqui não estão sendo lidas, então são informações pequenas, vocês precisam deixar um pouco a preguiça de lado e ler sobre as orientações, beleza? Nessa aba de atividades, eu estou mudando aqui, a gente vai encontrar os tópicos das unidades. Então a primeira unidade eu já apaguei. O que a gente tem aqui é o cronograma e atividade. Cronograma e atividade da segunda unidade, né, que foi a unidade que passou, então tem tudo aqui direitinho. Na segunda unidade, aparece aqui o tópico da segunda unidade, eu tenho a aula que eu publico aí. Essa foi uma aula única, né, porque era todo o conteúdo da segunda unidade. E as atividades no formato que eu criei, né, em relação à sinalização das cores lá com as atividades que vocês deveriam escolher no cronograma. Aqui tem as notas a primeira unidade, notas da primeira unidade após a recuperação e notas da segunda unidade. Alguns estudantes perguntaram, por cadê a recuperação da segunda? Não tem. Porque todos os estudantes que não conseguiram a pontuação mínima foram os estudantes que não fizeram as atividades. Então, se não faz a atividade, eu não tenho que recuperar, entendeu? Porque o aluno não fez a atividade. Então, ele acaba perdendo o direito, porque ele tem o direito de fazer segunda chamada, caso seja justificado, né? Com justificativa, provar isso, procurar a escola, a coordenação para justificar, mas isso não houve. Então, a segunda chamada não foi feita e a recuperação também não. Nessa terceira unidade, a gente tem aqui o tópico, né, da terceira unidade. Aqui o tópico da recuperação paralela. Essa recuperação paralela, ela vai seguir dessa unidade em diante conforme a Secretaria de Educação exige nas portarias, que é a recuperação por atividade avaliativa. Então, vamos voltar aqui à terceira unidade, daqui a pouco eu explico a recuperação. Nessa terceira unidade, a gente tem aqui a aula de ecologia, já coloquei a aula de relações ecológicas entre os seres vivos. Tem um link aqui da atividade construção de cadeia alimentar, que inclusive vai até amanhã às 23 horas, né? Então vocês precisam estar atentos ao prazo. Vou abrir aqui o caderno de apoio e o cronograma, o caderno de apoio conforme a Secretaria de Educação publicou e o cronograma que eu crio em toda unidade. Vou abrir uma nova guia para facilitar, se eu precisar retornar. Então, aqui no meu cronograma, deixa eu dar aqui. Esse é o cronograma que consta aqui com as datas previstas para a atividade, o tema da aula e a metodologia, o que é que vocês vão fazer em cada aula. As atividades avaliativas estão sinalizadas aqui, então tem 5 atividades avaliativas para essa unidade. Então, nessa unidade, vocês precisam estar atentos aos prazos, porque cada atividade avaliativa vai ter a sua data de publicação, né, de postagem. Então, a primeira semana foi leitura do caderno de apoio, né, observar o caderno da unidade, tudo. Na segunda semana, os fundamentos de ecologia, que é aquela introdução, aquela aula que eu gravei, né, sobre a introdução de ecologia, os conceitos básicos. E nessa semana, vocês tinham que fazer uma atividade de construção da cadeia alimentar da região. Então, a região que a gente vive
é aqui a região metropolitana de Salvador, né, de SW. Então vocês vão buscar aí o bioma no qual a cidade está inserida e pesquisar os animais que são típicos daqui do bioma, daqui da região. Ao pesquisar isso, vocês vão construir a cadeia alimentar, verificar o tipo de alimentação desses animais, né? E vai seguir aí para construir a cadeia alimentar. Então vocês vão fazer isso mostrando os níveis tróficos, né? Como é que ocorre a transferência de matéria e energia e mostrar o que aconteceria caso algum desses níveis tróficos, né? Algum desses animais fossem retirados, né? Então, o que aconteceria se um integrante dessa cadeia alimentar que você criou fosse retirado? Existiria algum desequilíbrio? O que é que ia acontecer, né, em relação à extinção de alguma espécie ou à superpopulação de outras? Então, vocês vão ter que explicar isso aí fazendo essa atividade que até amanhã vale um ponto. Nessa semana, né, já tem outra atividade, então é importante que vocês não deixem acumular, né, atividades de semana para não ficarem sobrecarregados. Nessa semana a gente tem aqui a aula sobre relações ecológicas que eu já postei e hoje eu vou postar o link para vocês publicarem aqui esse mapa mental. Vocês já sabem o que é um mapa mental, desde a primeira unidade a gente trabalha com mapa mental. Anos anteriores também eu já trabalhei com mapa mental e esse mapa mental vai ser sobre o tipo de relações ecológicas entre os seres vivos. Na aula que eu gravei, eu coloquei um mapa mental lá e esse mapa mental dá uma base aí de como é uma construção, né? De como vai ser essas relações ecológicas, mas vocês não vão copiar, né? Vocês vão fazer o mapa mental de vocês, uma vez que mapa mental é algo muito pessoal, né? É algo que, por mais que tenham elementos que sejam iguais em todos eles, mas a construção, o resultado final, ele é individual. Não tem como duas pessoas pensarem um mapa mental da mesma forma, se fizer isoladamente. Certo? Essa atividade do mapa mental já vai ter uma pontuação maior, né? Um pouco mais bondosa aí. Na próxima semana a gente vai ter uma outra aula sobre sucessão ecológica, né? Na próxima semana só vai existir essa aula, então vocês vão precisar assistir. Todas as aulas vocês precisam assistir. Eu tenho colocado as aulas lá, mas poucos estudantes estão assistindo. Devido a isso, a gente vai ter uma atividade aqui final que vale 4 pontos, que é elaborar a resenha de todas as aulas que foram gravadas. Então vocês precisam estar assistindo e fazendo a resenha de cada aula, certo? Então, semana que vem tem essa aula de sucessão ecológica e ecossistemas, né? Depois vocês vão ter aí uma semana que não vai ter aula gravada. Vocês precisam fazer a leitura do caderno de apoio, trilha 9 até a página 6. Alguns estudantes ainda estão tendo dificuldade nisso aqui. Por isso eu vou mostrar aqui no caderno de apoio, que é o caderno construído pela Secretaria de Educação. É um material referencial para a gente. Então aqui vocês têm a trilha 8, cá em cima já dá para vocês observarem. E no rodapé você tem a página, aqui, página 1. Mas no próprio rodapé ele já dá a trilha, então aqui não precisa voltar sempre lá no topo não. Tem aqui trilha 8, ó, página 1. Eu posso descer, trilha 8, página 2. Então no rodapé vai estar sempre sinalizando qual é a trilha. Deixa eu ver se eu mudo para outra trilha aqui para mostrar a vocês. Aqui já é a trilha 9, ó, página 2. Então, sempre observa no rodapé que fica mais fácil para identificar. No cronograma, a semana que vem está mandando... Deixa eu me situar aqui. É na trilha 9 até a página 6. Então, vocês vão pegar aí trilha 9. Deixa eu encontrar de novo a trilha lá embaixo. Pronto, aqui tem a trilha 9, ó. Vocês vão começar a ler aqui nessa página, que é a trilha 9, página 1, né? Que está falando sobre sucessão ecológica e tal. Vocês são estudantes que optaram por fazer o ensino remoto de forma virtual, porque vocês têm um acesso à internet. Os estudantes que não optaram, que não têm acesso à internet, são estudantes analógicos, né, que a gente chama de analógico, porque não têm acesso à internet e que vão fazer as atividades na escola. Vão pegar, na realidade, o caderno de apoio na escola, vão levar para casa, responder
e, ao finalizar, entregar na escola. Então, a gente tem esses dois perfis de estudantes. Vocês que estão aqui devem fazer as atividades conforme estão no cronograma que eu criei. Porque aqui, apesar de ter o caderno de apoio como referencial, algumas atividades aqui são do caderno de apoio, mas outras atividades são do caderno de apoio com modificações minhas. Então, e inclusive tem atividades que não estão no caderno de apoio, como essa última aqui da resenha. E aí o que acontece? Se o estudante optar, nessa unidade eu não tenho acesso à internet, não estou podendo, precisa contactar a escola, a coordenação e a gestão, e informar que não tem acesso à internet, que precisa pegar o caderno de apoio. Pegando o caderno de apoio, o estudante não vai mais usar esse cronograma, porque quem vai pegar o caderno de apoio na escola precisa fazer todas as atividades do caderno de apoio e não somente as atividades que estão aqui no cronograma. Por que isso? Porque quem está fazendo aqui de forma remota precisa de tempo, né, em toda semana para estar assistindo às aulas. Quem está fazendo de forma analógica, ou seja, aquele que não tem internet, que vai pegar o caderno na escola, não tem acesso aos vídeos, então não vai disponibilizar tempo para estar assistindo às aulas. Então esse tempo vai ser destinado para a resolução das questões que estão no caderno de apoio. Por isso, quem pegar o caderno de apoio na escola precisa fazer todo o caderno de apoio para entregar na escola, certo? E quem estiver aqui no Classroom, né, no ambiente virtual de sala de aula, vai fazer as atividades conforme estão no cronograma, porém seguindo lá o material referencial, que é o caderno de apoio e o livro didático. Então eu estou aqui sempre postando as aulas, né? Então vocês vão aqui nessa semana de 19 a 23/7 fazer a leitura da trilha 9 até a página 6. Então a gente desce aqui, página 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, ó, trilha 9, página 6. Até aqui vocês vão ler, desde a página 1 da trilha 9 até a página 6 da trilha 9. Leu, fez essa leitura, vocês vão construir uma tabela comparando os principais biomas brasileiros. Então, vocês vão estar aí comparando as características dos biomas que existem aqui no Brasil, né, em relação ao clima, a temperatura, a umidade, a fauna, a flora. Então, vocês vão construir isso aí para comparar esses biomas de toda essa diversidade aqui que a gente tem no Brasil. Seguindo aí, a gente tem a aula que vamos tratar sobre efeito estufa, impactos ambientais, mais uma vez uma aula gravada. E vocês vão ter uma atividade nessa semana que é para pesquisar as fontes de energia no Brasil, né? Energia elétrica, pode ser energia de hidrelétricas, energia eólica, energia solar. Então vocês vão pesquisar todas as fontes e criar uma tabela mostrando as vantagens e as desvantagens de cada tipo de produção de energia. A gente está passando agora por um momento, por exemplo, onde houve um aumento de energia devido à utilização de uma fonte de energia que acaba saindo mais cara, né, a sua produção e até mesmo gerando impactos ambientais maiores, que é o uso das termoelétricas. Por último, para finalizar a aula, a gente tem a semana aí que vamos tratar sobre impactos ambientais, né? Então, nessa semana, a gente vai ter alguma discussão sobre impactos ambientais, mas o que vocês precisam fazer é entregar aí uma resenha, né, com todas as aulas gravadas. Então, essa é a atividade dessa semana. Um grande abraço, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas. Caso não tenha tirado dúvidas, vocês podem sempre estar mandando mensagens, de preferência aqui no mural, porque ao entrar na sala eu já vejo as perguntas, né? Ou nos comentários que eu faço, nas mensagens que eu mando aqui, ou vocês mesmos mandam mensagens que eu possa visualizar. Um grande abraço e até a próxima.